Senhores, senhora, é um prazer imenso nos reunirmos neste momento para uma meditação bíblica. Eu gostaria que, se você pudesse, abre comigo a tua Bíblia, no livro de Gálatas, no capítulo 4. Vamos meditar um pouco na palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos dar uma passeada na Bíblia, para que nós possamos compreender o que o Senhor quer nos falar, tem nos falado e quer nos falar novamente neste momento. Se há possibilidade, abra comigo Gálatas capítulo 1 e leiamos a palavra do nosso Senhor. Diz assim: Digo que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Você entendeu o que a palavra de Deus nos diz? Nós vamos meditar nesta palavra através deste versículo neste momento. Digo que em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Quantos anos você tem? Qual a sua idade? Quando é que a pessoa se torna responsável? Qual é o tempo em que a pessoa atinge a maturidade? Está escrito aqui, nós lemos. Digo que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Aqui, o apóstolo São Paulo não está falando sobre crianças, não. Sobre menino. Menino é o meninão ainda. Menina é uma meninona ainda. 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11, o apóstolo Paulo nos diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Hoje eu sou homem e deixei as coisas de menino. A sua maturidade, ela é medida pelo nível da sua fé, que revela a sua conduta diária. Meu querido, minha querida, há níveis de profundidade no relacionamento entre o filho com seu pai. Há níveis de profundidade no relacionamento entre filhos com seu pai. E é este nível que revela que a pessoa é
madura ou é imatura. É que revela se a pessoa é responsável ou é irresponsável. Perceba, senhores. Deus, ele rejeitou um rei que aos olhos do mundo, qualificado, experiente e preparado para ser o reino, para prosseguir reinando. Deus o rejeitou e escolheu e trouxe um jovem inexperiente, aos olhos do mundo, desqualificado, despreparado, mas Deus o trouxe para ser o rei de Israel. E este jovem rei tornou-se o maior e o mais vitorioso rei de Israel. Deus, ele rejeitou um sacerdote, removeu o sacerdote do seu trono e trouxe para ser o sacerdote um menino, um jovem. E este jovem tornou-se o sacerdote, o profeta e o juiz de Israel. Ei, o seu nível de relacionamento com Deus expõe o seu grau de responsabilidade com as coisas de Deus. Quantas pessoas conhecemos? Quantas pessoas que creem em Deus? Quantas pessoas que, segundo a Bíblia, são filhos de Deus, mas não desfrutam disto, não desfrutam daquilo, não desfrutam daquilo outro que é direito deles, que são posses deles, são herança deles, são deles. Mas por que não desfrutam? Por quê? Ei, eu gostaria que você me acompanhasse em uma leitura em Colossenses capítulo 2. Vamos tentar compreender o que o Senhor está nos falando aqui, quer me falar, quer te falar, quer nos falar. Colossenses capítulo 2, há possibilidade? Abra comigo aí, Colossenses capítulo 2, leiamos no versículo 2 e no versículo 3, diz assim: combato para que o coração deles seja consolado, sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecido da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, a saber, Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ei, em Jesus está a plenitude de tudo que tens sonhado, que tens almejado, que tens desejado. Perceba, meus queridos, perceba, meus amados irmãos, olha só, a Bíblia está nos dizendo aqui algo interessante. A Bíblia nos diz nesse versículo que nós lemos que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, de nada se difere do escravo, posto sendo o Senhor de todas as coisas. E aqui a Bíblia nos fala
que o apóstolo Paulo está orando, rogando, lutando, instruindo, para que nós venhamos a estarmos unidos, e para que sejamos ligados, para que cheguemos à plenitude da inteligência dos mistérios de Deus que há em Cristo. Pois em Cristo está a plenitude de todos os tesouros ocultos da sabedoria e do conhecimento e da ciência. Perceba aqui, em Mateus 4, a Bíblia nos fala que Jesus, ele nasceu, como está escrito em Mateus, Lucas, João, no início, nasceu do ventre de uma virgem, a Bíblia diz que ele seria o salvador do povo, da humanidade, tal. E então ele viveu sua idade de criança, adolescência, a idade jovial, e quando ele chegou o tempo determinado pelo Pai para ele assumir o controle e se revelar quem ele era e quem o enviou, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser experimentado, tentado pelo príncipe deste mundo, Satanás. E Satanás então levou Jesus a um alto monte e disse para Jesus assim: olha a riqueza desse mundo, olha a glória deste mundo. Está mostrando para Jesus e disse para Jesus: eu te dou todas as riquezas deste mundo e toda a glória deste mundo, se tão somente você se prostrar diante de mim e me adorar. Meus queridos, minhas queridas, meus amigos, meus amados, perceba aqui, meu querido, só que lá em Isaías, 730 anos antes deste acontecimento, antes do próprio diabo vir levar Jesus e oferecer as riquezas, a glória desse mundo para Jesus, Deus havia falado. Lá em Isaías 45, no versículo 3, diz assim: eu te darei os tesouros ocultos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor que te chamo pelo teu nome. A Bíblia nos diz que toda a terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor, pertence ao nosso Deus. Igreja, meu querido, minha querida, e o Senhor nos fala: digo, pois, que em todo o tempo em que o herdeiro é criança, de nada se difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Senhor de tudo. No versículo 7, há uma palavra para mim e para você. Assim que já não és mais escravo, mas é filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus. Ei, há muitas coisas grandiosas que uma criança não vai entender, que uma criança não vai saber, que um menino, um meninão não vai compreender, não vai entender, não vai saber. Há muita coisa grandiosa que você precisa saber. Há muitas coisas grandiosas que é teu,
que você precisa tomar posse. Para que você não seja pego de surpresa. Para que você não venha dizer, por quê? Por que não? Mas isso, mas aquilo. Não, ei, há muitas coisas grandes de Deus para você. Mas quando é que vai tomar posse? Quando é que vai desfrutar? Quando é que vai receber? Quando é que vai começar a administrar? Quando é que vai começar a entender, a saber as grandezas insondáveis do nosso Deus? Quando vai entender, compreender os mistérios ocultos da ciência e do entendimento? Ei, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria humana começa no temor a Deus, no respeito para com teu Pai, para com teu Deus. Ei, meu querido, minha querida, prestamos atenção aqui que o seu nível de relacionamento com seu Pai expõe o seu grau de responsabilidade para com as coisas do seu Pai. Filho, filha, olha este quadro em que o mundo está vivendo, em que o Brasil, nosso país, está inserido nele. Olha só. Nessa crise em que o mundo está vivendo, em meio a essa guerra biológica, uma guerra por poder, uma guerra mental. Olha só. Nisto, olha o que nós vemos. Muitos, neste momento, estão lutando, degladiando por poder, por posse, por domínio. E a coisa está acontecendo. E à luz das Escrituras, isso não é ser criança? Num tempo desse? Onde coisas maiores estão em jogo, onde coisas maiores estão em evidência, precedendo coisas maiores que virão, coisas mais graves que virão, mas no entanto, estão degladiando, lutando por poder, por domínio. Isso não é ser criança? Estão lutando, degladiando por poder, por domínio, por isso, por aquilo, coisas que não são deles e que nunca irão adquirir, que nunca irão ter, porque estas coisas foi o que o diabo ofereceu para Jesus, e Jesus diz para ele: arreda-te, Satanás, pois só ao Senhor, o teu Deus, adorarás, só ao Senhor, o teu Deus, darás culto. E estas mesmas coisas que eles estão guerreando, lutando, degladiando, são as coisas que o próprio Deus ofereceu para os seus filhos. É direito dos seus filhos, porque o nosso Deus disse: eu te darei. Eu te darei. É numa sequência. Presente, futuro, presente, futuro. Eu te darei. É um tempo, verbo presente. Eu te darei. Ele pode te dar hoje coisas maravilhosas, dependendo no teu grau de maturidade, no teu grau de plenitude, de ciência, de conhecimento, de comunhão, de relacionamento com Ele. Ele pode te dar hoje coisas grandes, mas dentro do seu nível. Amanhã coisas maiores. Por quê? Porque tudo é teu. Você é herdeiro da promessa. Ei, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu, é direito seu, é direito nosso, é nossa herança. Meu querido, minha querida, o próprio Senhor diz: eu te darei no plural, as riquezas, os tesouros ocultos e as riquezas encobertas, só para que saiba que eu sou o Senhor, que te chamo pelo teu nome, aleluias. Deus tem coisas maravilhosas, grandiosas para você, preparadas, liberadas para você, e Ele, tudo que Ele almeja,
tudo que Ele tem revelado, falado para os que nele crê, para os que nele confia, para os seus filhos, o desejo do nosso Deus para a minha vida, para a sua vida. Você quer saber qual é o desejo de Deus nesses dias para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida nesse dia? Você quer saber? Então abra comigo aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Olha qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, para a sua vida, para nossas vidas. O desejo de Deus para as nossas vidas. Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim: é que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias induzem ao erro. Tem coisas grandes de Deus conquistada na cruz do Calvário para você. Tem muita coisa grande de Deus que Deus quer entregar para você, que é direito seu, é herança sua. Mas vai depender da tua maturidade espiritual, da tua responsabilidade espiritual. Vai depender do seu nível de relacionamento com Deus. Meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, a nível de profundidade no relacionamento entre o filho e o seu pai. E este nível revela a imaturidade do filho ou a maturidade do filho. Esse nível de relacionamento entre o filho e o pai revela a maturidade do filho ou a imaturidade do filho, a capacidade do filho e a incapacidade do filho. E o pai vai liberando na vida do filho, sobre a vida do filho, para o filho, de acordo com o nível do crescimento do filho. E eu volto à pergunta para encerrarmos. Qual é a sua idade? Quando é que a pessoa torna-se responsável? Em qual tempo a pessoa chega à maturidade? Espírito Santo, em nome de Jesus, eu rogo ao Senhor, visita esse filho e esta filha agora, envolva-os com a tua graça, com teu poder, toca na mente, no coração, na alma, no espírito dele e dela agora, abrindo o entendimento deles, revelando a eles verdades que precisam aprender hoje, elevando-os ao crescimento espiritual, ao desenvolvimento da fé, à plena unidade da fé, que eles venham chegar a compreender que eles são filhos, herdeiros das promessas, e que as promessas foram liberadas para eles, que são deles. Por isso eu te peço, Espírito Santo, conduza-os dentro do teu propósito. E em nome de Jesus, todo bloqueio, tudo aquilo que tem causado um atraso no desenvolvimento da fé, da comunhão, do crescimento espiritual dele e dela, que seja destruído agora no poder do nome de Jesus Cristo. Filha, filho, desperta
desperta, ó tu que dorme, e Cristo te iluminará e te conduzirá às riquezas encobertas e aos tesouros ocultos aqui neste mundo, porque são direitos seus. E no mundo por vir, as mais insondáveis riquezas da glória do teu Pai. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levanta o teu rosto e te dê a paz. O Senhor te abençoe ricamente. Paz seja convosco, paz seja contigo.